Salve, queridos otakus e nerds de todo o Brasil! Hoje iniciaremos uma nova minissérie aqui no canal falando sobre o jutsu de papel mais forte de Konan. Então, hoje iremos começar a falar do tamanho e a profundidade do lago de Amegakure para termos uma noção da escala desse abismo que a Konan preparou. E para a gente ver o quão incrível e apelão foi esse jutsu, em um outro vídeo da série, falaremos sobre o tempo de preparo que a Konan levou para fazer toda essa quantidade de papel e discutiremos a forma que ela colocou todos esses papéis dentro do lago. E em outro vídeo, discutiremos em detalhes toda a ação desse jutsu. E para finalizar a série, em outro vídeo, falarei se era possível Obito ter evitado cair nesse jutsu. E falarei de outros personagens que poderiam sair ileso desse abismo. E otakus, não esqueçam de deixar aquele big like de vocês para dar aquela fortalecida no canal. Então confiram aí. Esse é o lago da Vila da Chuva. Não é um lago pequeno que pode ser atravessado com um simples mergulho ou com algumas andadas sobre a água. Esse lago é relativamente grande e suficiente para cercar completamente a Vila da Chuva. Esses prédios gigantes, muito maiores do que criaturas do tamanho de Biju, se tornam pequenos quando é mostrado a uma distância considerável. A gente consegue ver que é uma grande extensão de água que cerca a vila. Infelizmente, a gente não tem como saber o número exato dessa distância da costa até chegar na vila, mas podemos ver por essa cena do jutsu da Konan que se trata possivelmente de alguns quilômetros. Agora, em relação à profundidade, a gente consegue ter uma noção legal. Vocês lembram que Jiraiya caiu e afundou nessas águas? Pois é, o corpo dele atingiu uma profundidade suficiente para que a pressão da água fosse perigosa até para alguém como Kabuto. Os ninjas, eles têm uma resistência e aptidão física bem maior que nós humanos e do que um shinobi normal. E apesar de eu achar que ele tem um corpo capacitado para isso, ele foi forçado a deixar o corpo de Jiraiya de lado, pois estamos falando de um lago com uma profundidade muito grande. Esse sapo que Jiraiya usou para se infiltrar na Vila da Chuva é capaz de mergulhar a uma profundidade de até 100 metros. Então, esse sapo e outros animais aquáticos, geralmente, eles têm um limite em relação à profundidade máxima em que eles conseguem viver e suportar. Claro que isso pode variar muito entre as espécies e dependendo de diversos fatores ambientais e biológicos. Bem, o que realmente eu estou querendo dizer é que, seja ele um sapo pequeno, grande, uma cobra grande ou pequena, aquática ou não, ainda que eles possam respirar debaixo d'água por um grande período de tempo, eles não poderiam alcançar o corpo de Jiraiya a uma grande profundidade. A pressão da água afetaria a capacidade dessas criaturas de respirar, nadar e se mover. E mais uma vez falando, o lago de Amegakure é muito profundo, mas talvez não ao ponto de esmagar uma pessoa. Mas até essa pessoa chegar ao corpo de Jiraiya a extrema profundidade, essa pessoa sofreria uma série de graves riscos à saúde que o levaria à morte, pois à medida que você desce para profundidades maiores, a pressão da água ao redor de seu corpo aumenta significativamente, e isso pode levar a complicações como barotrauma, danos nos ouvidos ou pulmões causados pela pressão, e narcose por nitrogênio, uma condição semelhante à embriaguez causado pelo aumento da pressão. E a temperatura da água diminui à medida que você desce para profundidades maiores. Isso pode causar hipotermia em uma pessoa, que é uma condição perigosa que pode levar a danos nos órgãos ou até a morte. Fora que a uma grande profundidade de aproximadamente 1000 metros, essa pessoa ou essa criatura que chegasse a tal profundidade estaria cercada por uma vasta escuridão. Isso ocorre porque a luz solar é absorvida pela água
à medida que ela desce mais profundamente, e essa falta de luz poderia causar uma perda de orientação. Só que em algumas partes do lago podemos ver alguns destroços que nos fazem achar que esse lago não seja tão profundo. Como por exemplo, antes de Obito e Konan lutarem, eles se posicionaram em cima de um cano gigante. A gente pode pensar que esse cano está apenas no fundo do lago, dando a impressão que ele é raso, ou ele está preso a uma outra estrutura submersa, o que impediria que ele se movesse muito devido às ondas do lago. Se a gente observar a luta de Jiraiya contra Pain, a gente talvez possa tentar achar algo para usar como base. Vejam bem, otakus, quando Jiraiya foi jogado em direção ao lago, ao redor estava completamente limpo, sem nenhum destroços flutuando. Quando Pain destruiu uma parte da parede, a fazendo cair sobre o lago, esses destroços ficaram suspensos na água. É possível que esses destroços não estivessem ancorados ao fundo do lago, pois quando o Shurado disparou o seu ataque contra Jiraiya, esse grande destroço foi destruído e Jiraiya caiu e afundou nessas águas. Vejam que alguns canos grandes estavam presos a esse grande pedaço de concreto que Pain derrubou. Eu sei que as leis da física podem ser diferentes no nosso mundo, mas é possível que a flutuabilidade desses grandes canos seja suficiente para fazê-los permanecer relativamente estáveis e suficiente para resistir às ondas. E dependendo da direção e intensidade das ondas, o cano pode estar posicionado de tal forma que as ondas o afetem minimamente. Porém, é muito provável que algumas partes desse lago podem ter diferentes profundidades em áreas diferentes, como por exemplo, essa ponte está sendo sustentada por pilares que estão suspensos e ancorados no fundo do lago. E agora, otakus, vocês vão ter um pouco mais de noção da profundidade desse lago. O Jutsu da Konan, quando ativado, desencadeia uma explosão de 10 minutos sem interrupções. São 10 minutos de explosão que vai acompanhar a queda de Obito. É tão profundo que Obito poderia ter uma queda de até 10 minutos até chegar a uma superfície ou no fundo do lago. Se fizermos uma estimativa, um cálculo da queda livre de Obito usando o tempo da explosão do Jutsu da Konan e considerando a aceleração da gravidade, Obito ele cairia a um pouquinho mais de 1.700 km, ou seja, ele cairia 1.728.000 metros. Como a intangibilidade dele tem um limite de 5 minutos, ele só deve ter passado um pouco da metade dessa profundidade. E é até bom eu mencionar que esse cano gigante estava bem próximo ao Jutsu da Konan, e provavelmente ele foi empurrado pela água quando o lago foi dividido. Talvez ele possa ter até afundado completamente na água. O objetivo maior desse vídeo era mostrar a tamanha proporção do Jutsu da Konan em tamanho, cruzando todo o lago, e a profundidade absurda. Eu sei que pode ter uma desproporção e as leis da física do anime podem ser diferentes da nossa aqui do mundo real, mas levando em consideração essa profundidade e esse tamanho desse lago, a gente consegue até se questionar se 600 bilhões de papéis daria realmente para fazer algo dessa escala. Em um outro próximo vídeo, voltaremos a entrar em mais detalhes sobre o Jutsu da Konan. Bem, já que estamos falando de profundidade, eu vou aproveitar e mencionar esse grande lago que tem uma profundidade considerável, suficiente para o Gamabanta mergulhar facilmente. E esse rio do campo de treinamento de Konoha parece ter uma profundidade legal. Se tratando de um pequeno rio, se eu fosse chutar, eu diria que esse rio teria mais ou menos 8 metros de profundidade. Claro que isso poderia variar dependendo da área. Ao lado de Konoha tem um lago com profundidade suficiente para submergir completamente o Gamahiro. Em outro vídeo, iremos continuar falando desse Jutsu da Konan. E otakus, esse foi mais um vídeo do canal e espero que vocês tenham gostado bastante. Então falou, é nóis e tchau, tchau.